Tá aí, pessoal, vamos abrir a janela desta quarta-feira para saber como é que fica a cara do país aí na tua cidade, na tua região, no teu estado. Te contamos que a massa de ar polar continua fazendo as temperaturas despencarem no centro-sul do país, pelo menos nesta quarta-feira, tá? O frio mais intenso atinge a região sul, mas também provoca madrugadas como têm sido geladas aqui em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Se você está nessa região, tomando café aqui com a gente, acordando e acompanhando o novo dia, se prepare que o amanhecer do dia nessas localidades vai continuar gelado. Vamos para o sul do país e ver como é que está o clima por lá. Gabriela Garcia tem mais detalhes da friaca, né? Pela roupa da Gabi, eu posso imaginar que tá gelado por aí em Porto Alegre, hein, Gabi? Bem-vinda. Um gelo só, Renan. Olha, inclusive antes de entrar ao vivo aqui, eu estava me mexendo, tentando me aquecer aqui de alguma forma. Agora em Porto Alegre faz 6 graus, para vocês terem uma ideia, mas a temperatura deve variar bastante ao longo do dia, gradualmente, então vai ficando mais quente. A gente tem máxima aí prevista para 18 graus, mas agora tá realmente muito frio. Um bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Essa massa de ar polar, uma massa fria, né, que traz esse frio e também uma massa de ar polar seco, acaba mantendo as temperaturas muito baixas por aqui no sul nesta quarta-feira. O tempo também fica firme e o sol deve predominar com poucas nuvens aqui nos 3 estados ao longo do dia de hoje. O frio mais intenso, inclusive nesse amanhecer, vai ser sentido no norte, metade oeste e serra aqui do Rio Grande do Sul, também na serra e centro-oeste de Santa Catarina e sudoeste e grande parte do centro-sul do Paraná, incluindo a região de Curitiba. Inclusive, hoje, aqui para algumas áreas do Rio Grande do Sul, a gente tem chance de temperaturas negativas. Durante a tarde, como eu disse, a temperatura vai subindo gradualmente. Ainda assim, as temperaturas seguem amenas. As máximas por aqui não devem passar dos 20 graus. E ontem também, Renan, foi um dia muito gelado, com temperaturas negativas em vários municípios. É o caso, por exemplo, de Urupema, em Santa Catarina, onde fez a mínima ontem de menos 2,7 graus. Bom Jardim da Serra, também em Santa Catarina, menos 2,6. Já aqui no Rio Grande do Sul, a mínima foi registrada em Quaraí, menos 1,3 graus. A partir de amanhã, a gente tem uma boa notícia: o frio intenso, assim como a gente tem visto, deve dar uma trégua. A chance de geada também começa a ser pequena. Então, essa quarta-feira ainda se mantém muito gelada, mas a partir de amanhã as temperaturas sobem um pouco. Mas sim, tá bem difícil por aqui. Olha que nem é, né, a região mais fria do estado ou da região sul, né? Eu tô falando aqui de Porto Alegre, mas ainda assim muito frio, Renan. Olha, a sensação com certeza deve ser de menor que 6 graus, né, que está marcando no termômetro, porque muito gelada essa manhã de quarta-feira aqui no sul. Volto contigo. Ô Gabi, eu estava vendo você entrar ao vivo conversando com a gente aqui, segurando o microfone assim, eu falei, nossa, deve estar gelado mesmo por lá. Gabi, um bom trabalho para você, um bom cafezinho, ou melhor, um bom chimas, né? Como o pessoal fala aqui, tem uma turma grande de gaúchos trabalhando aqui com a gente na CNN Brasil. Não é chimarrão, é chimas. Bom chimas por aí para esquentar, depois você volta. Valeu, bom trabalho. E Curitiba e Porto Alegre devem ficar mais geladas também no amanhecer. A gente está falando aí de 3 graus em Curitiba, máxima de 18. Porto Alegre, de onde a Gabi falava, começou com o dia com 4 graus, a máxima não ultrapassa os 20, chegando a 17. Já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia mais nublado, tá? A máxima chegando aos 22 graus. E a capital dos mineiros, a gente tem uma mínima de 14 e a máxima que chega a 26 graus. Aqui em São Paulo, a chamada amplitude térmica vai chamar a atenção nos próximos dias, tá? A gente explica para vocês o que é essa amplitude. Manhãs muito geladas, tá? Manhãs de 13, 11, 10, 11 graus, né? Nos próximos dias, ó, hoje, quarta-feira, amanhecendo com 13 graus, mas chegando aos 21. E aí, com o passar da semana, já quinta-feira, amanhece bastante frio, tá? 11 graus, chegando a 24. Na sexta, amanhece também gelado.
10 graus, mas pode chegar aos 26. E aí, no final de semana, mínima de 11, máxima de 27 e pelo menos até lá, até sábado, não tem previsão de chuva aqui em São Paulo. Vamos dar uma girada aí, ver como é que está amanhecendo a capital paulista. Temos imagens para vocês. Está aí, um amanhecer cinzento, né? Vários prédios, comum de São Paulo, né? Aquela cara mais carrancuda. Agora, neste momento, ao vivo para vocês, imagens 13 graus. O dia vai esquentando aos pouquinhos. A máxima, como a gente trouxe, pode chegar aos 22 graus. Está saindo de casa? Leva aquele agasalho. Efeito cebola, como você conhece muito bem aqui em São Paulo, com o passar das horas vai esquentando. Vamos girar mais um pouquinho as câmeras? Não, agora a gente segue aqui girando e olhando a cara do Brasilzão. Tá aqui no nosso mapa, tá? Porque uma extensa massa de ar seco também continua predominando sobre grande parte do interior do Brasil. E aí, claro, nessa região mais amarela aqui que você vê no mapa, a gente tem um tempo mais firme, reduzindo bastante as condições para a formação de nuvens e possibilidade de chuva, tá? As temperaturas, elas devem ficar mais elevadas durante a tarde e aí, com temperaturas mais elevadas, a gente tem baixos índices de umidade relativa do ar em várias regiões do Brasil. Atenção para algumas regiões do interior do país e também algumas capitais mais quentes, mas também mais secas, tá? Brasília, mínima de 16, máxima de 28 e olha só a umidade relativa do ar, 20 graus, bem baixa ali na capital federal. Goiânia, mínima de 17, uma máxima de 31, umidade também igual Brasília, 20 graus. Teresina, mínima de 25, máxima de 34, umidade também está bem baixa, viu? Assim como Palmas, mínima de 24 e olha só, temperatura máxima em Palmas, 36 graus, umidade relativa do ar, 20%. Vamos dar um giro pelo país, começando por Brasília, que deve ter, pelo menos essa é a previsão para quarta-feira, a cara vai ficar assim, ó, sol o dia inteiro, que amanhecer bonito na capital federal, sem possibilidades, pelo menos é o que a gente tem de informação de chuvas e o tempo continua bem seco. Máxima para hoje na capital federal, 26 graus. Agora a gente vai lá para Cuiabá. Vamos lá para Cuiabá? Amanhecendo ainda em Cuiabá, o dia já começou quente por lá, acima dos 20 graus e o sol promete esquentar bastante ao longo desta quarta-feira. Máxima para hoje pode chegar aos 34 graus em Cuiabá, amanhecendo ainda o dia, o sol está começando a dar as caras. E a gente encerra esse nosso giro de câmeras na Cidade Maravilhosa. Tá aí, cidade maravilhosa, mesmo com essas nuvens, um tempo mais fechado, assim como em São Paulo, continua linda, né? Esquenta hoje no Rio de Janeiro, mas existe grandes possibilidades para chuva. Então, cariocas e turistas, se preparem, porque deve chover hoje, nesta quarta-feira. O tempo vai ficando firme, máxima no Rio de Janeiro, 22 graus, 7 horas e 2 minutinhos, com sol, com chuva, como eu sempre gosto de dizer, que a sua quarta-feira seja muito boa.